Oi, gente, boa tarde. Quanto tempo, hein? Fala sério. Fazia um bocado de tempo que eu não passava por aqui pra gente se ver, bater papo e para retomar de alguma maneira as nossas conversas sobre teatro, sobre cultura, sobre música. Eu tenho a maior alegria de retomar o meu programa Memória Brasil, entrevistando, batendo um papo hoje com duas figuras especialíssimas, especialíssimas. É para mim uma verdadeira honra. O teledramaturgo e dramaturgo teatral, um dos maiores do Brasil e do mundo, reconhecido internacionalmente, autor de peças como Este Ovo é um Galo, Santo Milagroso, Direita Vou Ver, Luar em Preto e Branco, Lauro César Muniz. Ninguém menos que Lauro César Muniz vai me dar hoje a alegria dessa conversa com uma presença especialíssima, com um auxílio luxuoso dessa participação especial da sua atual companheira e, sobretudo, uma das maiores atrizes do Brasil, que é Maiara Magre. Então, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu vou aqui relembrar como é que a gente faz para chamar uma pessoa para a conversa. Gente, faz tempo mesmo, né? Que eu não entro por aqui. Maiara, Lauro, se vocês puderem me pedir autorização para participar, eu autorizo vocês. Ah, não, já descobri. Convidei. Será que vocês receberam o convite? Receberam. Entramos! Consegui! Gente, mas como eu tô desaquecido! Depois vocês me dizem que como é que mexe com isso, que aquilo, não tem, não tem. Lauro, que delícia te ver. Estamos aqui presentes, dispostos a revelar Muito toda a nossa história teatral. Como precisar de Olha, apenas uns 10 anos para isso. pois é. E Oh, eu gente, estamos que coisa boa ver trocando vocês depois da nossa conversa por telefone. Finalmente, agora vendo falamos vocês dois algumas juntos. coisas pelo telefone, não hoje, tempos atrás, mas hoje estamos vis-à-vis, ou seja, cara a cara. Estou te conhecendo A rosto. pessoalmente agora e muito Isso aí. prazer realmente em te conhecer pessoalmente. Pessoalmente pelo vídeo. Pessoalmente, pelo vídeo. Que é muito bom. Lógico, Então, é o que a estamos tecnologia nos para permite. conversar com Acho os que só não nossos... pode falar em cima os dois, não é? Você que Acho sabe. que está dando algum delay. Tá com delay? Está com delay? Talvez um pouquinho, mas a gente vai quando um terminar, espera um pouquinho, o outro fala. Para evitar isso, porque a tecnologia às vezes gera esse probleminha. Perfeito. É isso aí. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Então, Maravilha. nosso grande prazer com você será passar um pouco a limpo a nossa vida teatral, a sua e a nossa. Eu sei que você é um escritor de dramaturgia, eu sei que você faz teatro, você está no Paraná. Viu? E que você sabe muitas coisas de mim, Lauro César Muniz. Isso. Olha, precisamos dar eu tenho a maior honra, como jovem aprendiz, eu tenho o maior privilégio de conversar com dois mestres, que são vocês. Você é uma das minhas maiores inspirações e eu estou aguardando a caixa com a sua obra completa da Giostre chegar aqui, porque eu já comprei e ainda não chegou. Eu estou te mandando. Não, eu comprei, eu já comprei. Ele comprou, antes da gente conversar, ele já tinha comprado. Eu já tinha comprado. Mas tudo bem, depois tudo ótimo. Quando a gente tomar café, eu levo para vocês autografarem para mim. Combinado. Deixa eu começar te perguntando uma coisa. Você, assim como a Maiara, é do interior
Você nasceu em Guará, mas você é de Ribeirão Preto, Maiara de Mogi Guaçu. É, Você começou, até onde eu pesquisei, lendo a sua biografia para a coleção Aplauso, que, aliás, para mim é um dos maiores livros da coleção Aplauso, um dos melhores, mais bem escritos. Você começou a escrever para teatro, até onde me consta, já em São Paulo, influenciado pelas comédias de circo, como você menciona, e por outras coisas tantas que você assistia. Mas antes disso, ainda em Ribeirão Preto, você já havia tentado ainda a escrita dramatúrgica? Já havia despertado em você esse interesse em algum nível, mesmo que ainda de maneira descompromissada? Veja bem, é curioso o que aconteceu comigo, né? Eu até me surpreendo quando eu lembro como é que eu comecei, como é que eu iniciei a minha ligação com o teatro. De certa forma, meu pai me levou muito cedo, ainda criança, para assistir teatro. Não que meu pai tivesse alguma relação com o teatro, não. Tinha um prazer de espectador do teatro. Ele tinha prazer de ser espectador das peças teatrais e tinha suas preferências da época, início da década, início e meados da década de 50 e depois caminhando para o final da década de 50, eu fui crescendo e ele começou a me levar, a mim e minha irmã, Maria Helena, a assistir às peças. E nós nos encantamos com o teatro. Não sei o que aconteceu, mas nos encantamos de uma maneira absoluta. Como crianças ainda, nos calamos e assistimos com o maior respeito grandes autores, atores, grandes atores e atrizes da época, né? E também autores brasileiros que tinham suas peças encenadas, como Joraci Camargo, por exemplo. Então, nessa época, eu tive a grande oportunidade de assistir Procópio Ferreira. Eu coloco Procópio como o grande nome do teatro brasileiro naquele momento. De tudo que eu vi, quem mais me tocou o coração, quem mais se aprofundou na minha viagem com relação ao futuro teatral foi o grande Procópio, que eu tive a enorme felicidade de ter comigo em uma de minhas peças anos depois. Então, conheci Procópio Ferreira, realmente o meu grande ídolo de infância, posso até ainda mencionar a infância, e acho que, além de Procópio, eu poderia citar Rodolfo Maier também, que era um grande ator mais dramático, o Procópio mais tendendo para o humor. O Procópio tinha uma capacidade de humor que é a coisa mais linda do mundo, né? E a filha dele. Conta, quando você começou a escrever, menino, você ainda menino já escrevia, você fez um teatro com a sua irmã, não foi? Vocês apresentavam para a família. Nós tínhamos uma tendência para o teatro que não sei de onde vinha, mas é uma coisa, como eu disse o Boal outro dia para uma amiga minha, ele disse, qual é a jogada do Lauro? Onde ele foi buscar, se ele é engenheiro de formação, onde é que ele foi buscar o teatro dele? Aí o Boal respondeu, é nato, no caso do Lauro é o caso nato. E é de fato, porque eu trabalhava com a minha irmã, fazia teatro com a minha irmã, fazia teatro para os parentes, ou às vezes ia para uma fazenda e fazia para os colonos da fazenda. Era uma festa para mim fazer isso, uma alegria muito grande, né? Representar para os colonos da fazenda. Não há nada mais lindo do que isso, né? Pessoas que nunca tinham ouvido falar em teatro, tinham uma vaga ideia do que era o cinema, quando eu, eventualmente, a cidade, e por curiosidade, atravessava a porta do cinema e ficava encantado com o cinema, né? Absolutamente nada com televisão, por enquanto, mas com rádio, né? O rádio já tinha uma posição teatral, no sentido de fazer radionovelas, né? Então, eles acompanhavam as radionovelas. Tinha novelas importantíssimas que eles fizeram durante muito tempo e o pessoal
das fazendas, acompanhava o rádio a partir de uma certa hora. Eram Eles fazendas de trabalhavam algodão? até... Bom, Eram fazendas de algodão? A fazenda do seu tio era de algodão? era uma fazenda de algodão e café. Ah, Tinha café. mais café antes e depois foi substituído claramente pelo algodão. Então, o São Paulo era a grande pátria, vamos chamar assim, do café brasileiro. Não deixou com o tempo para o norte do Paraná, você deve conhecer bem essa história, e o São Paulo passou a se cuidar também com outras coisas, principalmente a capital se envolveu fortemente com a indústria, né? A indústria foi quando apareceram os primeiros automóveis feitos, montados no Brasil, não é? Com Juscelino Kubitschek no poder. Então, eu tenho uma grande alegria de ter conhecido depois, anos depois, pessoalmente, o Juscelino. Uma noite espetacular em que ele me convidou para assistir Escalado, uma novela que eu tinha em cartaz, e o Juscelino Kubitschek me convidou para assistir com ele na casa dele, Dona Sara, o capítulo da Escalada. Ele... Até onde me consta, com uma meia furada. Exatamente, essa história da meia furada é linda. É o seguinte, ele estava com uma meia verde, e Dona Sara disse assim: Juscelino, sua meia está furada. Ele olhou bem, está mesmo furado. Ficou envergonhado. Vai trocar de meia. Eu não vou trocar de meia. Eu estou aqui com o Lauro, eu quero assistir o capítulo com ele. Eu não vou. Lauro, você repara que eu estou com a meia furada? Caímos na gargalhada. Falei, ao contrário, eu acho que eu vou poder um dia contar que eu assisti o capítulo da Escalada com o Juscelino Kubitschek ao meu lado com a meia furada. E essa história é uma coisa que está aqui o resto da vida. A partir daquele dia, meu Deus do céu, estar com o Juscelino de meia furada foi a grande glória da minha vida. E depois ter sido chamado por Procópio Ferreira de seu Lauro, porque realmente, como o autor da peça. Olha, não, uma vez não eu sei cheguei mesmo. vendo ao teatro, TBC, o Procópio estava com uma peça minha em cartaz. Como é que era a peça? Você lembra da peça, Tiago? Eu tenho aqui, é o A A infidelidade ao infidelidade ao alcance alcance de de todos. todos. A peça chamava-se A Infidelidade ao Alcance de Todos. E eram 6 pecinhas, 6 peças curtas, e cada uma contava um gênero de teatro. Uma fazia o drama, outra fazia a comédia, outra pecinha era mais sobre o interior, o caboclo, a outra era mais do sofisticado, do burguês, do homem do homem que era o empresário, e assim as 6 peças se expunham de 6 formas diferentes, e o Procópio e o Rodolfo Baier faziam 3 personagens, cada um interligados. Quer dizer, o Procópio fazia a primeira peça, o Rodolfo fazia a segunda, um elenco espetacular junto com os dois. Era a Glória Menezes como uma atriz, né? E o Altair Lima como o galã, né? O belo Altair Lima como o galã. Então, era um sucesso assim, desde o primeiro dia de espetáculo. E ele te chamou de seu Lauro. Um dia nós estávamos, eu estava chegando mais cedo ao teatro e ele estava na bilheteria. Ora, meu Deus, um homem de teatro, primeira coisa que ele faz é ir à bilheteria. Não pensando ele Dercy Gonçalves. Não, eu não precisava muito disso, eu acho. Ele ia muito bem na televisão, então não precisava de se preocupar com a bilheteria em termos de dinheiro. Mas o público
pela quantidade de pessoas que até aquele momento tivessem comprado ingresso, ou pessoalmente, ou por telefone, ou reservado ingressos, ele já sabia quanto ia ter naquele dia. Dificilmente ele errava. Ele dizia: senhor Lauro, hoje nós vamos ter 320 pessoas. O teatro tinha 400 lugares, o TBC. O seu Procópio, não me chame de seu Lauro. Então, seu Lauro, não me chame de senhor Procópio. Então, pegamos nessa brincadeira um bom tempo. E, de fato, aquele dia ele não teve 320 pessoas, mas teve 321 pessoas. Ele errou por um. Maravilhoso. Ele sabia tudo de teatro. O homem conhecia Me diga uma coisa, a interpretação, o estilo de interpretação dessa geração, Procópio, Dulcina e outros, era notadamente diferente, talvez mais impostada, do que de uma geração mais moderna. Os atores que, de modo geral, faziam as suas peças, por exemplo, já tinham outro modus interpretativo. Queria que você me falasse um pouco sobre como você vê essa diferença. Qual é a diferença, no final das contas, entre aquela interpretação... Primeiro, eu era de uma geração nova, né? Eu era um autor novo e começando uma carreira. Eu estava muito mais ligado ao pessoal da atualidade, né? Com o grupo do Teatro de Arena, o Teatro Oficina, e grupos ligados ao teatro recente que estava se renovando, né? O TBC, de certa forma, já tinha algum tempo de vida, através do Franco Zampagnolo, o grande empresário do teatro brasileiro naquele momento, e também ligado à Vera Cruz de cinema, não é? Então, havia o Teatro Brasileiro de Comédia, com o Franco Zampari liderando e organizando, um italiano apaixonado pelo teatro e que acreditou que o Brasil tinha jeitão para teatro, e ele não errou. E depois a Vera Cruz, uma companhia de cinema. A Vera Cruz criou vários filmes muito interessantes que deu um nível de teatro, de cinema brasileiro mais sofisticado, com atores mais profissionais, mais vividos, como, por exemplo, Paulo Autran, Valmor Chagas, a Jatinha Cacilda Becker. Esses grandes nomes do teatro foram para o cinema e fizeram alguns filmes da Vera Cruz. Não é? Os filmes estão por aí, feitos até hoje, com grande resultado. Né? Então, cinema, Franco Zampari, os dois. E você acha que esses filmes, a linguagem do cinema, de alguma maneira, ajudou também a modernizar a interpretação do teatro em relação à geração anterior? O cinema teve algum papel nisso? O cinema anterior a Vera Cruz era um cinema mais de chanchada, né? De boa qualidade. Não se pode falar que a palavra chanchada seja negativa. Não é. Era um gênero de comédia que foi um grande sucesso antes da Vera Cruz, muito antes da Vera Cruz. Por exemplo, Oscarito. Esse é o melhor exemplo que eu dou. Oscarito era um comediante de excepcional qualidade. Grande Otelo, outro grande comediante. Então, a própria Dercy fez muito cinema. Né? Sim. A própria Dercy fez cinema. Atlântida. Dercy Gonçalves e tal. E também é bom lembrar que eles fizeram a chanchada de uma maneira muito competente. Era um grande sucesso a chanchada brasileira. Você acha que o jeito deles fazerem esse cinema mudou a interpretação do teatro daquela época? Ficou menos impostada, ficou mais... É possível, sim. É muito bem observado isso da sua parte. Realmente, o cinema pedia uma interpretação menos... Vicente,
licença. Não tem problema Temos nenhum. um cachorro aqui que gosta de se comunicar também. Pois bem, então o cinema daquele momento, da Xanxá, da Atlântida, feita no Rio de Janeiro, era um cinema realmente com um tipo de humor muito popular, que não é fácil fazer. E que tinha plateia lotada. Entrava, era costume durante o carnaval, já que estamos chegando no carnaval, lembrar disso, durante o carnaval, eles sempre faziam um filme sobre carnaval. E esse filme sobre carnaval era normalmente uma peça, um filme que jogava as músicas das marchinhas do ano. Então eram Que filmes que lançavam. compunham uma estrutura dramática, pode dizer dramática, uma estrutura vamos dizer, de historinhas contadas, mas também com música. Então era música, sempre musical, música e teatro, né? Vamos dizer assim, eu chamo de teatro. Você falou você falou do teatro de arena, né? Em contraponto com essa geração. O Arena apareceu um pouco depois do teatro brasileiro. Apareceu depois. E você teve um contato muito grande. Desculpa, espera só um minutinho, Thiago. Oi. A gente não está te ouvindo, está falhando um pouco. E agora está falhando um pouco, né? Agora para. Está me ouvindo melhor agora? Está falhando, a gente não está ouvindo a sua pergunta. Meu Deus. E agora? Estão me ouvindo? Está chovendo aí? Não. Não está chovendo. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos perdendo você. Dá para ouvir a pergunta. Agora sim, vamos lá. Voltou? Não. Não. Coisas da tecnologia. Voltou. Meu Deus. Voltou. Então faz a sua pergunta de novo que a gente não ouviu. Aproveitando o gancho que o Lauro deu sobre o teatro de arena, eu sei que você teve um contato muito grande, não só com o Arena, como com o próprio Boal e depois na Escola de Arte Dramática e tudo mais. Eu sempre imaginei que você teria participado do seminário de dramaturgia do Boal no Arena, e depois eu descobri que isso não aconteceu. Não. Por que você não teve naquele momento? Aconteceu. Pois é. O Teatro de Arena organizou um seminário de dramaturgia de Arena. Eu achei que eu pudesse participar. Eu tinha esperança, porque conheci o Boal já tinha lido algumas pecinhas minhas, já tinha dado algumas opiniões, e então eu perguntei ao Boal se eu podia participar do seminário de dramaturgia do Arena. Mas ele tinha já o grupo completo, e eles fizeram lá um grupo ligados ao pessoal, os atores que queriam ser autores do próprio Arena, e a outros que estavam vindo do Rio de Janeiro, como o Vianinha, Oswaldo Viana Filho, que vinha do Rio de Janeiro também, e disposto a fazer uma coisa ainda fechada. Mas aí o Boal falou assim, não se preocupe, Lauro, eu vou dar aula na escola do Alfredo Mesquita, a Escola de Arte Dramática. Ele vai introduzir na Escola de Arte Dramática um grupo de dramaturgia. Ele vai introduzir um curso de dramaturgia. E ele me convidou para dar um curso de dramaturgia. Eu falei, bom, melhor, vou começar até antes. Não vou ter que pegar nenhum grupo em andamento. Vou aprender o ABC, ótimo. É tudo que eu preciso, eu achava naquele momento. E, de fato, fui para a escola do Alfredo Mesquita, da Escola de Arte Dramática, onde Boal inaugurou o grupo de dramaturgia. Essa escola de arte dramática funcionava no Liceu de Artes e Ofícios, não é? Perto da Estação da Luz, e ali nós tínhamos, nesse liceu, um bom número de salas para as nossas aulas. Isso foi uma conquista do Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita era da família do jornal O Estado de São Paulo, mas ele preferia lidar com o teatro do que com o próprio jornal. O grande jornal de São Paulo, que até hoje é considerado, junto com a Folha de São Paulo, os dois grandes jornais da cidade. Então,
Eu fui para o curso da Escola de Arte Dramática. Boal foi meu primeiro professor e foi ali que eu comecei a minha teoria de dramaturgia. Eu tinha para meu uso pessoal um decálogo, uma coisa que eu chamava de decálogo, que eram 10 leis para mim, feitas por mim, que pudesse me ajudar a dominar a dramaturgia. Mas era De onde muito tinham pouco. vindo essas 10 leis? Como? De que leituras, de que pressupostos você tirou essas 10 leis? De que, Essas de 10 onde? leis que eram... Entendi. Você Não, eu depurou tirei da essas minha 10 experiência pessoal. Eu tirei da Ah, minha ok. experiência. Então, eu coloquei 10 pontos que eram importantes para mim enquanto fazia meus trabalhos de dramaturgia. Eu ensaiava a minha dramaturgia. Então, eu sentia que havia coisas muito importantes. Por exemplo, eu percebi por minha conta própria, eu senti que o conflito era um ponto fundamental e que esse conflito não podia ser estático, que esse conflito deveria ser um conflito dinâmico, ou seja, uma coisa que alterava, que mudava à medida que rolava. Era muito pouco por enquanto, mas de qualquer forma me ajudava. E assim fui compondo as outras leis para mim, para o meu uso pessoal. Essas minhas leis para o uso pessoal, eu acabei usando até, eu acho que os 10 mandamentos da lei de Deus. Até isso eu acho que eu andei estudando um pouco para ver o que eu poderia criar. Mas aí surgiu da Escola de Arte Dramática o Augusto Boal, com leis de dramaturgia, de outra forma, com outra base que ele havia aprendido ou assimilado numa temporada que ele passou nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, onde ele assistiu muito teatro, e ele foi lá para estudar química, e a química virou teatro. Na verdade, ele veio de lá com um formato de ensinar dramaturgia maravilhoso, que era baseado nas leis do Hegel, do filósofo alemão Hegel, Hegel, que era realmente uma base de dramaturgia que é desconhecida por nós brasileiros, não havia tradução no Brasil sobre essas leis, mas o Boal nos trouxe essas leis, e ali ele nos passou a primeira possibilidade de usar teoricamente a dramaturgia. Hegel realmente foi nosso ponto de partida, graças ao conhecimento do Augusto Boal. Você poderia fazer, eu sei que é um... no Teatro de Arena. Né? Oi, Thiago. Você poderia fazer de modo sintético, obviamente que falar de Hegel é uma coisa infinita, mas você poderia fazer de modo sintético um resumo do que eram esses pressupostos hegelianos? Olha, eu estou, curiosamente, estou distante disso, porque eu fui professor também, mas eu estou um pouco distante. Vamos ver se eu lembro da... Eram 4 leis, simplesmente 4 leis. A primeira lei é a lei do conflito. O teatro tem personagens que estão claramente em conflito. A lei do conflito era a principal lei. Essa lei do conflito não poderia ser uma lei estática. Ela tinha uma dinâmica, uma variação de quantidade, ou seja, as tensões dramáticas tinham quantidades crescentes, sempre crescente, ou seja, a dramaturgia fazia o crescimento da ação, entende? A dramaturgia criava da relação entre as personagens um crescimento. Então havia uma quantidade de crescimento até que houvesse uma
outra variação, que além da variação quantitativa, era a variação qualitativa, ou seja, ela crescia até um ponto de variação qualitativa, mudava a qualidade do aspecto dramático. As personagens estavam em conflito quantitativo, crescendo, crescendo, até o momento em que uma das personagens levava uma vantagem sobre a outra, ou a outra sobre uma. Havia um conflito nítido de variação, ou seja, as personagens variavam, elas não eram mais apenas uma ligação de quantidade, mas se modificavam. Entende? Então, a variação qualitativa. E todas essas relações, conflito, variação quantitativa, variação qualitativa, tinha uma inter-relação de pensamento. As coisas não eram de um lado ou de outro, tinha uma ligação forte da primeira lei do conflito com relação à variação quantitativa do conflito, com relação à variação qualitativa. Havia uma relação entre as personagens nesse ponto. Então, lei do conflito, lei de variação quantitativa, lei de variação qualitativa, que mudava o conflito, que mudava a quantidade, e inter-relação entre essas três, quatro partes. Maiara, isso é porque ele diz que está distante. E de qualquer forma... Imagina se ele estivesse próximo. Veja bem. Uma pessoa acabou de escrever, isso está sendo uma aula. Eu agradeço, mas principalmente por eu também fui professor aula. E também aprendi com o bom. Então, todos nós estamos aqui para nos transmitirmos nossas... Por falar em aula, como eram as aulas do Boal? Eram expositivas? Tinham exercícios? Como é que era? Eram excepcionais. Primeiro, ele tinha a experiência da escola que ele fez nos Estados Unidos, de Nova York. Ele participou de aulas de dramaturgia dos Estados Unidos. Essa experiência foi fundamental. Mas ele também acrescentou algumas coisas da própria visão dele e a visão que ele tinha do nosso país, do Brasil e de coisas. As aulas do Boal eram excepcionais. Puxa, São Boal, Santo Boal, Santo Augusto Boal, porque ele nos trouxe realmente a dramaturgia que ele assimilou e transformou em função das nossas necessidades aqui no Brasil. Então, nesse sentido, entrava o Brasil com muita força. Isso foi muito bom, que nós criamos, então, o Teatro de Dramaturgia do Arena, que se transformou nas aulas de dramaturgia do curso de teatro do Francisco Mesquita. Da IAD, Alfredo Mesquita. Perdão. Alfredo Mesquita, da Escola de Arte Dramática, EAD, Escola de Arte Dramática. Alfredo Mesquita, o grande diretor da escola, e que criou a escola e que depois se transferiu para a USP. Hoje está a escola. Eu fiz na USP. Exatamente, você fez IAD. Eu fui aluna, fiz a IAD na USP já. E o que te rendeu um bom acesso ao Jorge de Andrade, que ficou todo deslumbrado com você quando soube que você era da IAD, né? Ele também tinha sido companheiro do Lauro. Porque ele também... Na IAD. Foi companheiro do Lauro. Jorge, grande Jorge. Conhecia a minha família. Eu tive uma tia, tia Floripes. A tia Floripes foi professora da esposa do Jorge, da Helena. A Helena foi aluna de minha tia em Guará, numa cidade de Guará, em Tuverava, ao lado de Tuverava. Guará é uma cidadezinha pertinho, não é Guaratinguetá, não, é Guará. Uma cidade pertinho, perto de Ribeirão Preto, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, e bem ao norte do estado de São Paulo, e minha tia deu aula para Helena, provavelmente em Tuverava, que era a fazenda da família do Jorge Andrade, da família dos... como vai chamar?
Os Almeida Prados. Os Almeida Prados. Ele não era Almeida Prado. Jorge não era Almeida Prado, mas pertencia aos quatro sertões. Era ligado Sim. à família dos quatro sertões paulistas. Que isso seja ótimo e fantástico, e vamos ver com olhos nada sofisticados sobre isso. Na época se falava muito de sofisticação dos quatro sertões de São Paulo, tudo era visto pelos mais pobres, pelos carentes, como pessoas extremamente sofisticadas, chatas, não eram nada disso. Eles eram 400 pessoas que não queriam ter os 400 anos. Eles queriam ser como todos nós. E assim eram os dramaturgos ligados a essa família dos Almeida Prados. Assim foi Décio de Almeida Prado, grande, talvez o maior crítico de teatro que o Brasil teve. Não é? Vamos levantar a mão para o céu. Talvez o maior crítico de teatro que o Brasil já teve, junto com o Sábato Magaldi também, que era mineiro, que não tinha ligação nenhuma com os 400 anos, mas que se ligou fortemente ao Décio, assimilou toda o teatro vivido pelo Décio, e os dois se tornaram os dois grandes críticos de teatro do início da minha vida. Então eu aprendi muito. Havia o suplemento, desculpa, eu acho que eu estou te atrapalhando demais. Não. Havia o suplemento pelo amor de do jornal Estado de São Paulo, naquela época, em que tanto o Sábato Magaldi como o Décio Almeida Prado escreviam sempre sobre teatro. Sempre. E com isso, nós que estávamos apaixonados pelo teatro, nós que estávamos apenas começando, nós mergulhamos com muita sede naquele suplemento literário do jornal Estado de São Paulo. Mergulhamos para valer. E depois veio o Boal dos Estados Unidos, trazendo o Hegel, trazendo a dramaturgia cultivada e genialmente colocada pelo filósofo alemão Hegel. E você conheceu Jorge Andrade na escola de teatro ou antes? Eu conheci bem antes justamente por isso, porque eu tinha uma ligação com Guará, a cidade dos meus pais. Onde você nasceu, né? Papai e mamãe se casaram em Guará, e eu nasci em Ribeirão Preto por luxo do meu pai. Achou que que a mamãe devia ter um bebê em Ribeirão Preto, ela levou para Ribeirão Preto, onde eu nasci. Mas voltei a Guará, e Guará era a nossa pátria. E Guará é Guará que papai criou o cinema, a paixão dele também, ter um cinema, ele tinha um cinema, eu ia a esse cinema. Ele passava Branca de Neve para mim, que era criança. Ele passava, ele alugava sempre que podia a Branca de Neve. Via a Branca de Neve, à tarde ele passava para o filhinho dele. E ficava vendo Branca de Neve, o 7-2. Aí a Luzia também ia lá ver, muito, mas já estava começando a assimilar. Então, papai nos passava Branca de Neve, o 7-2, desenho do Walt Disney, e realmente era delicioso. E à noite ele passava o cinema cobrado da cidade, enchia o cinema para ver filmes comuns naquele momento, década de 40, sobretudo na década de 40, não é? Que eu tenho lembrança desses filmes. Casablanca é um grande filme, um pouco da década de 50 e tal. Mas Casablanca foi um filme de grande sucesso do cinema do meu pai. Passava sempre que podia, que todo mundo queria assistir Casablanca. Era maravilhoso, né? Agora... Lauro, você ainda tem o cinematógrafo do seu pai? O cinematógrafo? Como assim? Eu não entendo. A máquina? O cinematógrafo. A máquina, não é cinematógrafo, é aquela máquina que a gente persona em foco, aparece, inclusive o projetor, não é cinematógrafo. Não, eu não tenho. Havia 2 projetores. Todo cinema tinha, no mínimo, 2 projetores. Um passava uma parte do filme, quando essa parte de meia hora do filme acabava, entrava o outro projetor com a segunda parte do filme, depois entrava outra vez do outro projetor a terceira parte do filme. É assim que o filme era passado, em várias partes, não é?
E tinha uma forma de fazer que não era possível que fosse desviado de uma câmera para outra. As duas câmeras estavam absolutamente ligadas. Quando uma terminava a sua parte, a outra entrava, porque tinha uma passagem de um dos elementos onde a câmera enviava para a tela o filme, né? Havia uma passagem de janelinha, vamos chamar assim, de uma janelinha para outra. E não foi guardado isso? Vocês não tiveram... Não, o papai vendeu o cinema depois, vendeu completo o cinema. Não podia nem vender uma parte, tinha que vender o cinema completo. Ele foi obrigado a vender, porque ele perdeu muito dinheiro com o algodão. Por que ele perdeu muito dinheiro com o algodão? Ele perdeu muito dinheiro porque a Anderson Clayton, a americana Anderson Clayton, entrou na região e esmagou todos os proprietários privados da região com uma grande empresa que vocês todos conhecem, que é a Anderson Clayton, naquele momento uma grande empresa ligada à agricultura paulista, e assim papai foi obrigado a abandonar o cinema, a abandonar a cidade, porque ele ficou devendo muito dinheiro, ele não tinha mais condições de viver na cidade. A família dele estava sendo mal vista, porque estava devendo dinheiro. Isso então, você contou em Luar em Preto e Branco. Isso eu contei numa coisa. Era aí que eu queria chegar. É verdade. Era aí que eu queria chegar. Meu pai. Ele foi para São Paulo, nos levou para São Paulo e vivemos em São Paulo. Vivemos em São Paulo um bom pedaço, e em São Paulo foi que eu cresci, que eu virei adulto, e que foi em São Paulo que eu fiz toda a minha vida, de teatro, de cinema e até de engenheiro. E de televisão muito, né? E depois no Rio também, né? Em televisão. Sim, agora a Maiara deu a deixa para mim que eu estava sonhando em capturar, que era justamente a questão que você traz, fazendo o link dessa história toda do seu pai, da venda do cinema, com o modo como você colocou isso na sua dramaturgia, em Luar e Preto e Branco, que é uma das peças, quer dizer, é a peça da sua autoria que a Maiara fez, e no entanto ela fez peça, teatro, cinema e televisão. Então, Maiara, pelo amor de Deus, você é a atriz por excelência muniziana. É verdade. Muniziana. É uma peça para mim muito importante, ela então, é absolutamente... Queria que ela falasse um pouquinho para mim, para nós todos, sobre a sua experiência como atriz de peça, teatro, cinema, televisão, do Lauro. E muito antes desse encontro de vocês de agora, né? Já havia um encontro anterior. Queria que você falasse sobre como foi fazer esses trabalhos dele. Olha, a gente se conheceu em 1983, quando já estava passando, na primeira vez que passou o filme, eu estava lá assistindo, e o Lauro estava atrás também assistindo. Aí, a hora que acabou, eu levantei, aí o Lauro olhou para mim e falou assim: gostei muito do seu trabalho, você é uma boa atriz. Que filme? Para a Próxima Vítima, amor. A Próxima Vítima. Você não falou da Próxima. Desculpa, não falei o filme. A Próxima Vítima. A Próxima Vítima é um filme do João Batista de Andrade, em que ela fez o papel principal. Foi. Junto com o Antônio Fagundes. Isso. E eu fiz o roteiro do filme junto com o João Batista de Andrade. É isso. Então nós nos conhecemos nesse período. O filme foi exibido no cinema e foi quando eu a conheci mais de perto. Né? Mas depois a gente portanto, antes disso, quando ainda você estava passando por aquela quantidade assombrosa de testes que você teve que fazer para entrar no filme, não foi isso? Que o João Batista foi levando você até o final, mesmo já sabendo que seria você, ele diz que foi levando o teste até o final. Não é isso? E o Lauro, portanto, não estava nesses testes? Não, ou estava? O Lauro me conheceu já assistindo o filme inteiro. Não, quem fez o teste foi o João Batista. Foi o João, então, exatamente. Entendi.
O João Batista era o diretor do filme. É, Sim, sim, eu conheço muito o João. É. E você, então, não estava no teste quando te conheceu ele só no que a filme. conheceu e a convidou. Eu já a conhecia de vista, mas não tinha nenhuma aproximação com ela. não, Mas, porque foi meu primeiro trabalho, assim, bem é. marcante, profissional. É, Isso, que te isso mesmo. projetou e E me depois veio o projetou prêmio e tudo, né? muito. Foi. Então, o filme Muito, né? é muito bom. O filme é muito bom. O filme do João Batista é muito bom. É a próxima vítima. É, sim. Quem tiver oportunidade, veja. É muito bom o filme. Depois E Maiara, e depois? Roda de Fogo. Roda de Ah, Fogo sim, também você foi uma teve. personagem, nossa, maravilhosa, que foi a Helena. Aliás, uma novela brilhante. Nossa, ela é muito, muito boa em todos os sentidos. A direção do Denis Carvalho, o texto do Lauro e do Marcílio, né? Marcelo e eu escrevemos Mas aquela. muito bom, mas muito. Nossa, eu amava fazer a novela, eu amava a minha personagem. Mas a gente não conversava, né, Laura? Assim, Não. Na verdade, Exato. Não havia nem tempo para isso. nem encontros, nada. Depois, passou um tempo, eu fiz Salvador da Pátria, que foi um grande sucesso comigo. Uau. Que novela. Pois é. Meu Deus! Foi exibida o ano Ano passado. passado, e foi muito sucesso também. Marco para a televisão brasileira. Marco, total, assim. Depois de 2 anos, mais ou menos, ele me chamou para fazer a... Coração. Oi? Está passando Luar um em Preto e coraçãozinho aqui. Tem alguém Depois te ele me mandando chamou corações. para fazer Luar em Preto e Branco. Ele e o Serginho Aí já foi o Roberto, que Lauro dirigiu. que chamou. Aí eu já conversei, a minha primeira conversa foi com o Serginho, com o Lauro, os dois me chamando para fazer. Eu fazia 2 personagens. Eu fazia a mulher do dono do teatro, que era a Carolina, do cinema, desculpa, e depois eu fazia a filha, que era a Luísa. Quer dizer, de certa maneira, Me você renderam representava a 4 pessoa que era a mãe prêmios. do Lauro. A mãe do Lauro. Exatamente, a mãe do Lauro. Nossa, não. É verdade. Mas olha só, e entre a próxima vítima e o Luar em Preto e Branco, eu ganhei muitos prêmios. E assim, eu acho que, sei lá, as pessoas falam que você tem uma intimidade dramatúrgica com um autor, né? E na verdade eu acho que sim, porque eu me dei muito bem fazendo as personagens do Lauro. E amava, assim, tudo. Eu fiz com muito amor e muito carinho. A gente começou a se falar depois, o ano passado, 2021. Não, foi um ano retrasado já. Faz 1 ano e 4 meses que a gente está junto. Eu vim para ficar 4 dias com ela aqui. Acabei esticando esses 4 dias para, por enquanto, 1 ano e 4 meses. A sua próxima peça tem que se chamar O Rapto. É verdade. Olha só. O Rapto, é isso aí. Maiara, qual é o... Comece hoje. Hoje. Enquanto isso, a Maiara vai me dizer qual é a maior qualidade do Lauro como... Agora eu tenho. Oi? Qual é? A maior qualidade do Lauro como dramaturgo? O que você vê na dramaturgia dele que é uma marca do trabalho dele? Eu não sei dizer isso, não. Qual é a marca da sua dramaturgia? Que seu... ele escreve, assim, ele tem uma marca forte, que é a marca, que é a política, que eu acho, não sei se é disso que você está perguntando. E também eu acho que ele escreve muito, muito bem cenas de romance. Isso eu disse para ele. É verdade. As cenas são... Não sei, tem um texto para cena de romance que é muito lindo, foge do comum. E sempre ele marca com os fatos políticos, né? Que eu acho também brilhante, muito interessante. E você, Lauro, quais são os seus pilares
temáticos na sua própria visão? O que sustenta a sua obra? É muito difícil que eu tenha alguma ideia que isole o aspecto político. Eu tenho quase que uma paixão, uma necessidade muito nítida de me envolver politicamente com os fatos do momento, não é? Então, esses dias que nós passamos, esse mês incrível de janeiro, realmente me estimulou a mexer muito, muito, a escrever muito, porque foram dias fortíssimos, né? Naquele famoso 8 de janeiro, né? Com aquele ex-presidente tentando retomar com um golpe, tentando dar um golpe. Se fala, se nega que tenha sido um golpe, pero muito difícil deixou de ser um golpe. Mas o próprio Lula diz agora que ele achou também que era um golpe contra a eleição dele. Finalmente, felizmente, esse golpe fracassou. Felizmente. Eu prefiro ter no poder um presidente que eu elegi. Um presidente com quem eu tive a oportunidade de votar. Com certeza. E com quem te entregou o prêmio. O Lula já deu um prêmio para o Lauro. Já tive esse privilégio. Teve o privilégio de receber um prêmio das próprias mãos do presidente, quando ex-presidente. Tive essa honra, esse privilégio. Quando você começa a escrever, eu estou focando o nosso papo hoje muito mais em teatro, porque é o assunto que está predominando nesse momento das minhas investigações. Quando você começa a pensar uma peça teatral, ou quando, melhor dizendo, quando você começa a escrever propriamente a peça, você já tem enredo e personagens definidos, ou a coisa se delineia no próprio processo? As duas possibilidades já me aconteceram claramente em mais de uma peça. De partir de uma peça, partir para uma ideia, pensando apenas uma coisa pequena, uma peça de meia hora, se tanto, até 20 minutos. E depois, no processo de criar, ela cresce. Ela cresce. Já me aconteceu de encenar uma peça bem curta, de 4 personagens, o Santo Milagroso, que depois virou uma peça de 2h30, 2h20. A ideia inicial era tão forte que era possível ampliar muito mais a ideia principal e ampliar para uma coisa mais profunda, mais interessante, mais engraçada. Enfim, a peça resultou até hoje nos grandes sucessos de assistência. Quer dizer, tive sempre com essa peça em cartaz. Há pouco tempo, um grupo de teatro fez o Santo Milagroso. Eu não tive oportunidade de assistir, mas pelas fotografias que eu vi, que eles publicaram nos jornais e tudo mais, eu adorei as imagens que eu assisti. Quero ver se eles repetem a peça pelo menos uma vez para eu ir ver. Tem o Líder também. Como nasceu a ideia do Líder? O Líder era uma peça da Feira Paulista de Opinião. Mas você leu no jornal? Sim. Uma história que eu li no jornal e que eu aproveitei a ideia de um pescador que vivia perto do Guarujá. Eu estava naquela região do Guarujá, na casa de um tio, e dei uma carona para ele. Dei uma carona na estrada. Ele fez assim, eu dei uma carona para ele. E ele entrou e falou que era o nome dele, disse o nome, e além disso, disse a minha história virou teatro em São Paulo. E era o Líder que eu tinha feito, que eu tinha lido no jornal. Aí eu falei, olha, então eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou assim, na chegada ele quis me dar um dinheiro. Eu falei, por que você vai me dar um dinheiro? Porque você me deu uma carona boa, eu ia até não sei quanto, estiquei para lá. Falei, não, eu é que vou te dar o dinheiro. Eu quero tomar um café com você, porque eu vou te contar que você
é o cara que me inspirou a peça O Líder, e eu fiz baseada na sua história. Fiz baseado em você. Eu estou devendo para você. Ele ficou assim, não acreditou muito, não. O senhor está sendo gentil. Não estou sendo gentil, nada gentil. É você que me deu uma peça inteira. Puxa vida, tal. Lauro, E aí... ele não podia imaginar que ele estava dando uma carona pro autor da peça. Hein? Não. Ele não podia imaginar uma coisa dessa. Nem o Lauro podia imaginar. Nem o Lauro. Eu li no jornal, escrevi essa baseada no jornal, e depois dei uma carona para ele próprio. Sem querer. O próprio personagem. O destino de vocês estava traçado. Guarujá e uma outra cidade que eu fui. Agora... E num trabalho da importância... Como é que acontece uma coisa dessa? Você pode... Uma loucura. Romão. Num trabalho da importância... Tem o nome dele da Feira Paulista. Romão do Nascimento. Puxa vida, Romão. Oi, Romão. Você ainda vive? Deus te crie, Deus te iluda, Ramon. Ramon, me procure, Romão. Romão. Perdão. Romão, me procure, Romão. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui, você é muito mais jovem que eu. Queria te ver mais uma vez, Romão. Talvez você tenha uma outra peça para eu escrever. Com certeza. Romão, pelo amor de Deus, depois do rapto, Romão. Primeiro vai ser o rapto. Primeiro é o rapto, tá bom. Foi passar 4 dias mas... e nunca mais saiu. Essa é boa, hein? São 3 histórias. Vou começar a escrever. E isso, dentro do contexto de Feira Paulista de Opinião, que é uma das coisas mais importantes da época, em termos de teatro político, de contestação política, de gesto de libertação, o gesto de desobediência civil de vocês é uma coisa histórica. Não se conta o teatro do Brasil sem passar pela Feira Paulista de Opinião. Histórica, sim, na medida que o Boal pegou esse projeto, essa ideia que eu tive uma ideia assim, e passei para ele, falei, vamos 6 peças, vamos escrever 6 peças, não é? E o Boal disse que o Arena, ele levantou lá, era uma reunião do SESI, do Osmar Rodrigues Cruz, e o Boal, na hora, ele levantou da mesa e fez assim com a mão, o Arena pegou essa peça, é do Arena. Eu falei, eu quase chorei. Aí eu viajei, eu fui viajar para fora do Brasil. Quando eu voltei, a peça tinha estreado. Já era um pepino grande a estreia, porque tinha o pessoal do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Esse Comando de Caça aos Comunistas começaram a invadir o teatro da Rua de Escobar, o Teatro Gil Vicente e o teatro onde o Zé Celso estava fazendo a peça do Chico Buarque. Roda Viva. Então, as 2 peças estavam em cartaz. A Feira Paulista de Opinião, do Teatro Gil Vicente. E na outra peça, na outra sala da rua, estava o Zé Celso com a peça do Chico jogando sangue na plateia. Era um acontecimento. Agora, o pessoal do CCC invadiu. O bando de caça aos comunistas, eles invadiram. Para invadir a parte de baixo era mais complicada, porque era uma escada estreita que descia lá para o Teatro Gil Vicente, né, que era... E você só subia por ela também, não tinha como sair dali. O pessoal começou a perceber que havia gente provocando, tanto o teatro do Zé Celso, o Roda Viva, do Chico Buarque, como a Feira Paulista de Opinião. Eles perceberam que já estava havendo uma provocação do CCC. Então, começaram a levar para os camarins da nossa peça armas. Nós começamos a levar, nós não, mas os atores que ficavam lá embaixo dos camarins, começaram a levar armas, revólver. Eu cheguei lá, tinha revólver, tinha espingarda, de verdade, não era de brincadeira, não. Sabe, tinha até, sei lá, bombinhas fortes para se defender de eventuais avanços do comando de caça aos comunistas.
Vocês foram muito corajosos. Eu tenho a maior admiração por esse episódio histórico do nosso teatro, né? E Ruth Escobar também, todo mundo, Tudo todos que estavam junto, envolvidos tudo ali. junto. Uma A Ruth coragem. E Escobar depois tinha uma andando por São Paulo. força. Olha, Impressionante. nós fizemos um grande momento ali no Teatro Paulista, porque e brasileiro, porque ali é que a coisa se definiu muito como a possibilidade de um comando de caça aos comunistas, ou seja, um comando ligado a, a, ao Brasil, A a ditadura. ditadura militar do Brasil. Em 64 já começava a ditadura, nós estávamos em 66 ou 67, se eu não me lembro bem, ou Acho que é 68. Mas a 68 coisa por aí. cada vez pior. Depois Uma veio o época AI-5. negra, né? Em dezembro veio o Aí, AI-5 dos militares, né? da ditadura militar. Veio o AI-5, Ato Institucional número 5, que era mais pesado aí do que o errou de 64, não é? Que já era um trabalho mais violento do comando Da ditadura. da ditadura militar. Nesse Sofremos muito com sentido a ditadura atual. militar, todos nós sofremos muito. O teatro sofreu muito. Oi? Você... Parado. Voltou? Voltou. Tendo em vista o caráter político da sua obra e todo esse momento em que a questão política era tão fundamental, qual peça teatral sua você hoje avalia como a mais importante sob esse ponto de vista político? A mais contestatória, talvez? Veja bem, vamos citar os autores. Não citei ainda todos os autores, vamos falar. Mas peças tuas. Não, eu vou falar Peças das tuas. minhas, claro, mas eu quero citar, que eu deixei de citar, os autores das peças da Feira Paulista de Opinião. Começava com uma peça minha, o líder. Depois, em segundo, vinha a peça do Braulio Pedroso. Terceira peça era do Guarnieri. A quarta peça, aí havia um intervalo. A quarta peça era do Jorge Andrade? Jorge Andrade. A quinta peça era... Não, a sexta era do Boal. A quinta peça... Vianinha, talvez? Não. O Vianney não estava. O Vianney estava O Vianinha não estava. no Rio de Janeiro. Ah, tá. Falei do Braulio. Guarnieri. Já falou do Guarnieri? Guarnieri eu falei. Braulio. Braulio, Guarnieri, Boal. Jorge Andrade. Jorge Andrade. Tá faltando a quinta também, não me lembro agora. Plínio, não tinha Plínio, não. Plínio Marcos. Plínio Marcos. Plínio? Isso. Plínio Marcos. Plínio. Acho que eu falei o Plínio. Não, você tinha falado do Guarnieri. Plínio, você que eu adoro como nunca. Eu faltando com o seu nome. Ai, meu Deus. Então, suas peças, qual é a peça mais importante politicamente para você? para mim? É das que você escreveu. É difícil saber isso. A mais importante politicamente. Ou qual você mais gosta, qual a sua melhor peça? Vamos facilitar. Qual a sua melhor peça? Olha, eu gosto e tenho muita sorte e muita felicidade sempre que ela é encenada, que é o Santo Milagroso, que é a peça que eu fui lançado pela Cassina Becker com essa peça. Então, é uma peça que está no coração, né? Uma peça que eu fiz muito bem feita, sem nenhuma, vamos dizer, vantagem. Eu tive uma grande felicidade na condução de uma peça que era curta, de 20, 30 minutos, eu transformei numa peça de 2 horas de fumaça. E é uma peça que resultou muito bem, como para o público, grande público. Ela, toda vez que é encenada, é sucesso. Agora foi encenada aqui em São Paulo, recentemente, também foi bem. Então, é uma peça que está sempre certa, que é o Santo Milagroso. Agora, tem peças mais fortes e mais
preocupadas, mais... Sinal de vida. Sinal de Vida é uma peça que interpretada pelo Antônio Fagundes, um grande sucesso. Nós ficamos um ano em cartaz do Teatro Augusta. Puxa vida, ela só não pôde continuar porque o Fagundes tinha um compromisso com a Globo de fazer uma novela. Então eu não pensei, não quis em hipótese nenhuma trocar de ator. Isso é uma coisa que não passava pela minha cabeça. Deus me livre. O Fagundes, para mim, um dos maiores atores de todos os tempos desse país. Então, ele fez minha peça brilhantemente. Então, era Me diz uma coisa, essa peça. como... Diga, te interrompi, desculpa. Pode falar. Pode falar. Como o homem Lauro César Muniz, não só o artista, qual é a sua maior vaidade? O que para você é importante na vida de ser valorizado? Uma vaidade no sentido positivo, não no sentido negativo. Com essa palavra vaidade, sabe? Não a minha própria vaidade, mas a vaidade de qualquer pessoa, sabe? Acho que a vaidade escurece um pouco as pessoas. A vaidade diminui um pouco as pessoas. Toda vez que eu sinto um vaidoso na minha frente, muito vaidoso, que supera até o que já demonstrou, isso acontece muito, eu me aborreço. Então eu tenho aversão um pouco a essa palavra vaidade, né? Porque eu tenho muito medo de errar, também como outros que eu assisti errando, que a vaidade machucou muito, destruiu até alguns grandes profissionais, tanto atores, atrizes, como autores, né? A vaidade atrapalha. Então essa vaidade é uma coisa que me incomoda. Mas digamos que é aquilo que mais me fascinou no trabalho, no meu próprio trabalho, não é? Sem ser pensar em vaidade, mas uma coisa que me deu calor. Eu já falei do Santo Milagroso, que é uma peça que sempre dá certo, e eu diria que O Líder, né, uma peça que eu gosto muito, né, que é baseada nessa história do Romão, e aquela que falou... Lá? Sinal de Vida. Sinal de Vida, que foi feito pelo Fagundes. Talvez Sinal de Vida seja a minha peça mais completa, mais pronta, mais completa, mais... dramaturgicamente mais bem acabada. Como é? Oi? Você diria que ela é dramaturgicamente mais bem construída, tem uma melhor carpintaria? Com certeza. Tem uma melhor carpintaria, como você usa essa expressão. Tem uma melhor carpintaria, sim. E é porque eu também já tinha maturidade, né? Muito mais maturidade do que eu escrevi as peças anteriores. Não é? Eu tive algumas peças que eu não tinha maturidade para escrever ainda, e que eu, no entanto, eu escrevi e não resultou no que eu queria. Que é, por exemplo, a Comédia Atômica, é uma peça que eu achei que eu estava preparadíssimo para escrevê-la, e eu não estava. Eu estava ainda ensaiando um caminho. Escrevi uma peça, aliás, dirigida pelo Boal, que me ajudou a salvar a peça. O diretor, nesse momento, às vezes salva. Bem-sucedidos são da ditadura, que também complicou muito a peça. Eu tive que ir até Brasília para conversar com uma pessoa, para ver se eu salvava alguns cortes da peça. A peça tinha muitos cortes, muitos cortes. Então eu tentei salvar alguns cortes, fui a Brasília. Por coincidência, a pessoa que cuidava disso em Brasília, junto à censura, tinha sido minha aluna, veja só, minha aluna na FAAP, na Fundação de Arte Dramática. Fundação Armando Álvares Penteado. Eu dei aula lá, ela tinha sido aluna lá, e ela era da censura. Agora me contem vocês dois uma curiosidade de um leitor. Me contem vocês dois, que é uma curiosidade pessoal de um leitor obsessivo.
O que vocês dois estão lendo no momento, se é que estão lendo alguma coisa nesse momento? Eu sempre gosto de perguntar o que as pessoas estão lendo, dicas de leitura, sugestões de leitura. Sei, sei. Bom, Eu não estou lendo nada, a gente só assiste filme, para falar a verdade. temos visto A muito. gente assiste muito filme, Muito. é nosso passatempo, nosso prazer, o que a gente gosta de assistir filme. Então, a gente não está lendo. Então, eu aceito sugestão. Quais filmes vocês sugeririam? Hein? É difícil, hein? A gente viu After Sun, um filme interessante que o ator tá concorrendo ao Oscar. Nossa, a gente vê muita coisa. Muita coisa. Temos tido sorte até com filmes muito Às vezes não sabemos que filme que é, geralmente entendemos a origem do filme. É uma coisa que para mim é uma obsessão minha, saber qual é a origem do filme, da onde veio esse filme. É americano, é italiano, polonês, a gente assiste alemão. Então a gente, e brasileiro, nós temos visto também bastante filme brasileiro, isso para mim a origem é importante. Sempre, não sei porquê, mas eu tenho uma paixão pela origem do filme. O contexto cultural, né? Onde nós vimos ultimamente, né? Eu não me lembro. Eu também não. A memória aqui mandou um abraço para mim e para o Não tem problema. Eu não é para pôr vocês em enrascada, era só curiosidade mesmo. Então, olha, eu tô prestes a finalizar, porque também não quero cansar mais vocês, mas queria saber de cada um dos dois um olhar pessoal de vocês. Qual é a função da arte? Eu sei que é uma pergunta grande, uma pergunta complexa, mas se vocês tivessem que resumir, qual é a função da arte para cada um de vocês? Qual é o papel que ela exerce numa sociedade? Para mim, eu acho que a função é de transformar o indivíduo, o ser humano, transformar a pessoa que está lá, através das minhas emoções, das palavras que os autores escrevem e que eu sou a porta-voz delas. É isso. Eu acho que se eu conseguir transformar e emocionar, para mim, já é muito bom. Maiara é uma ótima atriz. Já vi no palco, já vi no cinema, fiz o roteiro do filme que ela fez. É uma atriz excelente e agora está um pouco afastada do teatro, não sei porquê. Mas e qual é o que você acha que a arte é para você? Bateu uma coisa curiosa. A Renata Palottini, conversando com o Boal, perguntou: qual é a origem dramatúrgica? Qual é a origem dramatúrgica do Lauro? Se ele é engenheiro, se formou em engenharia no Mackenzie, se ligou à engenharia, trabalhou 5 anos como engenheiro. Qual é a origem dramaturga do Lauro? O Boal respondeu para ela: o caso do Lauro é dato. Ela veio contar para mim, claro, eu fiquei feliz, eu falei, eu acho ótima a opinião dela, eu sou um caso nato, e nesse caso andei filosofando um pouco sobre isso, se era verdade. E eu pensei, no fundo, bom, estava certo, porque realmente eu sou um autor nato, porque eu escrevi muito cedo eu escrevi antes de ter conhecimentos mais profundos de dramaturgia. Eu escrevia meio baseado naquilo que eu assistia do Circo Seisel. Circo Seisel era do Arrelia, Circo Seisel do Waldemar Seisel. Era um grande palhaço, o maior palhaço que eu conheci e um grande comediante. Eu mais diria que o Arrelia era mais comediante que palhaço, porque dificilmente eu via no Arrelia o uso do clichê. Difícil, o palhaço vive de um clichê. E, no entanto, a Arrelia vivia de muitas coisas novas que outros palhaços não tinham.
e não queriam ter. E a Elia criou aquele palhaço meio sério, meio filósofo, meio Nojento. arrojado, sabe? Um dia, o Elia notou que meu pai comprava sempre uma frisa de frente para o palco do circo dele. Meu pai e eu estávamos, minha mãe e minha irmã estávamos assistindo, esperando para a porta abrir para nós entrarmos no circo. E o Arrelia chegou, o Valdemar Seixas chegou, viu meu pai e falou para ele: eu tenho notado que o senhor está sempre na cadeira Da frente, na frisa. naquela frisa da frente. Aí ele disse, papai disse, porque eu levo meu filho, que gosta muito de teatro e que cultiva muito o seu teatro, o teatro que se faz aqui. Para ele, aquilo lá é muito importante e ele chega a cultivar isso escrevendo coisinhas pequenas. Aí ele me apresentou ao Arrelia, eu apresentei timidamente a ele, todo tímido, vermelhinho, e ele, aquela noite, ele trabalhou para nós todos ali, mas muito especialmente para mim, e eu me vesti aquela coisa de autor, vou ser autor agora, porque o Arrelia olhava para mim. E veja só... Me ocorreu fazer uma pergunta, que é, você mencionou agora há pouco a coisa da engenharia, que a Renata perguntou para o Boal sobre você sendo engenheiro, etc. Você acha que a exatidão da engenharia ajuda numa necessidade de exatidão que a dramaturgia também carece? Olha, que a dramaturgia carece? Boa essa, viu? Vou te falar, essa tua pergunta. Eu já tinha lido antes em algum lugar sua observação sobre isso. Olha, é encantadora a pergunta aí. Eu vou tentar entender isso melhor, sabe? A engenharia me deu uma cabeça racional demais. Criou em mim, em 5 anos, uma racionalidade que talvez eu não tivesse se eu não tivesse feito a escola de engenharia. E todos nós que éramos estudantes de engenharia, tínhamos claramente uma cabeça racional. É inevitável que você, fazendo 5 anos de engenharia, estudando muita matemática, estudando física, química, não é? Dificilmente você mantenha uma cabeça que não seja racional. Esse racionamento teria influência no meu teatro? Sua pergunta e é a coisa que me fascinou. Teria essa engenharia racionalizado o meu pensamento, ser diferente na medida que eu sou racional, diferente de outros autores que não fizeram engenharia, a grande maioria, e que tem uma visão muito mais, vamos dizer, humanizada do que o engenheiro. Eu não sei. Se a engenharia me prejudicou ou me ajudou. Eu não sei. Eu não sou capaz de sozinho definir isso. O fato é que eu fui dramaturgo. Eu abandonei a engenharia, em 4, 5 anos, eu abandonei o meu trabalho de engenheiro e fui trabalhar no teatro, fui trabalhar no cinema, fui trabalhar na televisão. Então, veja bem, quem sou eu? O engenheiro que virou dramaturgo ou o dramaturgo que negou a engenharia? Tomara que eu seja o dramaturgo que negou a engenharia. Eu acho que é. E eu acho também que, por exemplo, às vezes o Lauro estava escrevendo e é óbvio que você se emocionava com as cenas tristes, ria com as cenas engraçadas, eu já te vi escrever. Então, é uma pessoa, tudo bem, racional, mas ao mesmo tempo se envolve emocionalmente demais. Claro. Não é? Uma coisa não invalida a outra, né? Logicamente. Eu, quando escrevo, eu me emociono muito. Então, eu Agora, a dramaturgia, o gênero dramatúrgico... O quê?
Dramaturgo matou o engenheiro. Matou o engenheiro. Eu queria saber se na sua visão, a dramaturgia é um gênero textual da exatidão. Eu não sei onde foi que eu li isso, algum autor, algum teórico de teatro dizendo a dramaturgia, ao contrário da literatura em prosa, pode até ser, precisa de uma exatidão de construção. Não é à toa que a gente chama de carpintaria, né? Exato. Porque tem uma construção também. Uma palavra, sabe, uma palavra que eu usei, ouvi muito, desde cedo, essa palavra carpintaria, e ela é fascinante mesmo. Você está usando essa palavra, para mim, há muito tempo eu não ouvia. Mas é uma palavra perfeita, carpintaria, porque você se sente eu tenho muita idade. Num estúdio, ou vamos dizer, numa carpintaria, num lugar onde se faz trabalhos em madeira, se constrói, se prega, se tal, e se faz geralmente alguma coisa que tem um valor artístico, não é? Tem um valor artístico aquilo que é feito na marcenaria. Do artesanato. Sabe? Eu acho que a dramaturgia tem muito de artesanato. Acho que você matou a minha dúvida agora. Porque realmente tem muito a ver com o artesanato. A dramaturgia, ela exige uma construção, uma obrigação de estar criando com cuidado alguma coisa muito importante. Então, e se sustenta. Eu não vou fazer nada em marcenaria, eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver o martelo certo, o prego certo, a madeira certa. Então, talvez na dramaturgia isso aconteça também, né? Eu tenho que ter a questão certa na cabeça. O que eu tenho que escrever agora tem que ser uma coisa importante para esse momento que eu vivo, esse momento que meus vizinhos vivem, esse momento que essas pessoas todas que estão vivendo nesse país passaram o dia 8 de janeiro, aquela coisa de dia 8 de janeiro que machucou todo mundo, algumas pessoas, outras ficaram felizes, mas algumas pessoas se machucaram muito. Aquilo doeu, o presidente também sofreu com isso, ele mesmo confessou isso. Então, essa coisa é importantíssima, fazer alguma coisa para construir marcenaria, carpintaria. Gente, para finalizar, só queria saber o que vocês têm de planos, de projetos futuros, tanto o Lauro quanto a Maiara. O Lauro está escrevendo alguma coisa além do rapto? Além do rapto. Você está escrevendo alguma coisa? Vou começar uma peça chamada Rapto. É isso. Maravilha. E a Maiara... No momento eu não tenho nenhum plano, nenhum projeto, nada. Nada. Lauro, para televisão, minissérie ou algum roteiro de cinema, tem alguma coisa? Televisão, eu tomei uma decisão de não escrever mais novela, porque é muito, muito complicado. Leva um ano para escrever uma novela, sabe? Você não leva o tempo que o ator leva para escrever, para gravar, ou o diretor para gravar. Eu levo um ano para escrever uma novela. Eu não tenho, aos 85 anos de idade que eu tenho hoje, eu não tenho mais condições de me dedicar à telenovela. Agora, se eu posso eventualmente fazer uma série eu quero até fazer. Lauro tem algumas séries, ele tem algumas coisas. Eu tenho um projeto com Daniel projetos que ainda não foram. Que eu bolei coisas para ele, entreguei para ele algumas coisas que ele ainda não teve oportunidade de me responder, mas que com certeza ele vai me procurar. A gente Daniel vai Filho. fazer algum trabalho de série em televisão mesmo, talvez. Que já estão prontas, sabe? Entendi. Muito provavelmente por uma emissora estrangeira. Entendi. Ficamos aguardando ansiosamente e quando
rolarem, a gente pode marcar outro papo para falar a respeito também. Combinado. Foi ótimo conversar com você. Foi muito bom. Eu agradeço do fundo do coração a confiança e a troca tão afetiva. Muito, muito obrigado. Valeu, companheiro. Vamos em frente. Beijo. Abraço. Merda, sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.